Abrimos nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 1. Livro de Lucas, capítulo 12, verso 1. Que diz assim a palavra do Senhor. No livro de Lucas, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Nisto, ajuntando-se uma inumerável multidão de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dizeste, a luz será ouvido, e o que falaste aos ouvidos no gabinete sobre os telhados será apregoado. Aí os irmãos pulam para o versículo 47 do mesmo capítulo, apenas o versículo 47, que diz assim: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Glória a Jesus. Só esses versículos, mas nós vamos nesta noite, meditar em todo esse capítulo todo. Os irmãos que puder deixar a Bíblia dos irmãos aberta nesse capítulo, os irmãos acompanhar, para os irmãos entender o texto. Nós vamos estar meditando sobre todo esse capítulo, tá bom? Eu convido os irmãos, nós fazemos uma oração. Se os irmãos quiserem ficar sentado, fica sentado. Eu ia pedir, que os irmãos estendessem as mãos para a minha vida, nesta noite, e orem pela minha vida, pela vida da minha esposa e pela vida da irmã Iracema. Eu vou estar aqui representando, minha esposa, a irmã Iracema, que acabou de pedir oração, que ele estava passando mal, não tem como eu ir lá, os irmãos também, nós estamos aqui em culto de doutrina, e minha esposa também, que ficou lá em cima doente, mas irmão Osmar também, estou aqui só pela misericórdia também, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, O Andy vim também ter um chá de boldo para ver se as coisas melhoram, mas Deus é maravilhoso. E vamos estar orando pela minha vida, pela minha esposa, pela vida da irmã Iracema, pelos enfermos, da casa do Senhor, amém? Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Deus querido, nós estamos diante da Tua presença, nós estamos diante da Tua palavra, onde nós lemos a Tua palavra e nós cremos que nesta noite o Senhor vai falar aos nossos corações através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Pai, neste momento me coloco diante da Tua presença, meu Deus, te pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bondade, as Tuas misericórdias, que nesta noite, meu Deus, o Senhor possa tocar
em minha vida, meu Pai. E se o Senhor quiser, meu Deus, se o Senhor possa me curar nesta noite, meu Pai, desta enfermidade. Meu Deus querido, tu sabe de todas as coisas. Eu te apresento a minha esposa, meu Deus, que se encontra ali, meu Pai, ali em cima também, meu Deus, com a minha situação de enfermidade, mas tu és poderoso, meu Pai, para curar, para restaurar, meu Deus, para renovar. Então visita, meu Deus, a minha esposa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E, meu Deus querido, venha curar ela agora, em nome do Senhor. Eu te apresento, meu Deus, a vida da irmã Iracema, ali naquela casa, Jesus, meu Deus, a tua filha tem vivido, meu Pai, nesses tempos difíceis, meu Pai, até dela, meu Deus, fazer o serviço da sua casa, mas eu te peço, visita a tua filha, cura a tua filha, restaura a sua saúde agora, em nome do Senhor. Venha dar a ela uma noite tranquila e abençoada na tua presença. Eu te apresento todos aqueles, meu Deus querido, meu Pai, que sobre a tua casa, que está na tua casa, mas que porventura não veio por causa de uma enfermidade, que neste momento, meu Deus, o Senhor visite, que o Senhor cure, que o Senhor restaure a sua saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, meu Deus, e pela fé nós já cremos no milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Esse texto, irmãos, esse capítulo todinho, ele é um capítulo todo de advertência, né? Que o Senhor Jesus Cristo, ele faz para os seus discípulos, né? E com certeza para a sua igreja também nos dias de hoje. E eu estava meditando e lendo todo esse capítulo, né? E aí eu comecei a tirar algumas lições. Glória a Jesus. No capítulo 1, ele vai falar do fermento dos fariseus. Esse é o primeiro ponto, é um contexto do primeiro versículo até o versículo 9, é um contexto, né? Aí outro contexto, apenas um versículo, que é o versículo 10. Ali ele já vai mudar o contexto, ele já vai falar ali do pecado, o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Já o versículo 11, ele já é outro contexto, do versículo 11 até o 12, que ele vai falar da oposição, né? E no versículo 13, ele já é outro ponto, é outro contexto também. Do versículo 13 ao 15, ele vai falar da cobiça. Do versículo 16 ao 21 é outro contexto, ele já vai falar do Nécio rico. Então são muitas lições. No versículo 22, ele já vai falar das preocupações, né? Preocupações da vida, do capítulo 22 ao 32, é um contexto só. Aí no versículo 33 ao 34 já é outro, ele vai falar das riquezas, né? Do verso 35 ao 38 ele já vai falar do servo cauteloso, né? E versículo 30 e 39 ele já vai falar aqui ao 30 ao 40, já é outro contexto, que ele vai falar sobre o dono da casa, né? E o último versículo, o último contexto que eu quero meditar com os irmãos é do 40, né, até o 48, que ele vai falar do servo infiel. Então, quando Jesus ele começa a falar, ele começa a explicar, instruir, ensinar os seus discípulos, né, com vários contextos diferentes. Mas nesta noite eu quero falar um pouquinho, tentar falar um pouquinho sobre cada um desses pontos nesta noite para a nossa meditação. Glória a Jesus. No primeiro capítulo, o Senhor Jesus,
A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele estava ensinando os seus discípulos, ajuntava-se ali uma grande multidão, que ela começava a atropelar-se umas às outras. Aleluia. E aí a Bíblia vai falar que o Senhor Jesus começa a instruir e ensinar os seus discípulos, trazendo para nós, igreja do Senhor. Aleluia. E aí a Bíblia vai dizer que um dos ensinamentos do Senhor para os seus discípulos, claro que para nós como igreja é a mesma coisa, que nós podemos trazer uma colocação para nossas vidas. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele vai dizer assim: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então o Senhor Jesus, irmãos, ele tinha essa preocupação já desde o início com seu discípulo, porque ele ia partir, mas ele ia deixar uma igreja aqui na terra. Aleluia. Então o Senhor Jesus já se preocupava, aleluia, com os seus discípulos, com sua igreja, aleluia, de não crescer uma igreja na terra, uma igreja genuína, mas misturado, aleluia, com outros ensinamentos, aleluia, porque a sua igreja ela tem os seus fundamentos, que é Cristo, a base da igreja, o fundamento da igreja é Jesus, aleluia, e esse ressuscitado, aleluia. Então o fundamento, irmão, do cristianismo é Cristo. Porém, aleluia, já nos tempos de Jesus, aleluia, os fariseus, aleluia, que era outro povo, outros, ou melhor dizendo, era um grupo que tinha outros ensinamentos, e esse queria implantar no meio da multidão. Porém, o Senhor Jesus, ele já se preocupava com isso. Olha, tenham cuidado, aleluia, com o fermento dos fariseus, ou seja, com a doutrina, aleluia, dos fariseus. Louvado seja o nome do Senhor, que eram os seus costumes, eram as suas regras e práticas que eles praticavam e viviam, que não era correto, que não era segundo a palavra. Então o Senhor Jesus, ele já se preocupava já, aleluia, naquele tempo com os seus discípulos. O fermento era as interpretações e tradições dos homens, né? Ou seja, o fermento era as tradições, né? As interpretações e tradições dos homens, era aquilo que os homens interpretavam, porém não era o correto, não era de acordo com uma palavra do Senhor. Então esses ensinamentos, elas estavam errados, aleluia, diante do Senhor. Então o Senhor Jesus já se preocupava, aleluia, com esses ensinamentos dos fariseus, aleluia. O medo do Senhor Jesus, a preocupação do Senhor Jesus era que os seus discípulos viessem se embaraçar, aleluia, também com aqueles ensinamentos que aqueles fariseus já implantavam naquele período. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porém, irmãos, nós temos que também ter o cuidado. Por isso que nós, como crentes, aleluia, nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, e por ela nós temos que andar, caminhar à luz da Bíblia, à luz da palavra. Portanto, há uma importância do cristão, do crente, todo crente que se converte ao Senhor Jesus, ao cristianismo, que abraça a fé. É importante, irmãos, que ele tenha, aleluia, intimidade com a palavra. É importante que ele venha meditar na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Como o salmista Davi, ele vai falar que a sua lei era meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Porém, nós como os crentes, nós falhamos muito nisso, porque, irmãos, nós temos tempo para tudo, mas nós falhamos quando é para a meditação da palavra do Senhor, e é ela que nos alimenta. Por isso que hoje a gente vê muitos fracos, aleluia, e doentes espiritual. Por quê? Porque não tem mais um tempo para a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando vem o fermento dos fariseus, aqui não é aqueles fariseus do passado, não, é os fariseus de hoje, é o ensinamento errado de hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmãos, é mais fácil você pegar, aleluia,
uma mensagem da internet, aleluia, e colocar num grupo para sua meditação, do que você meditar na palavra do Senhor, aleluia. Irmão Osmar, isto é errado, não estou dizendo que isto é errado, mas a nossa base, irmãos, ainda é a palavra do Senhor. É ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece, é ela que alimenta a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, ele começa a advertir, orientando o seu discípulo, para que o seu discípulo ele não viesse, irmão, se embaraçar com os ensinos errados, aleluia, dos fariseus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Irmãos, mas isto pode acontecer nos dias de hoje? Pode, irmãos, aleluia, porque assim como tem o certo, tem o errado, aleluia. Assim como tem a igreja verdadeira, tem a igreja falsa, aleluia. Tem, a Bíblia diz, vai falar, aleluia, quando ele vai falar das 10 virgens, ele vai falar de 10 virgens, mas só 10 é que sobe, aleluia. Ali nós vemos, ali tem que ter uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Nós vimos ali uma igreja que sobe, que está preparado, porém nós vemos ali uma igreja, aleluia, que não sobe. Então tem alguma coisa errada com aquela igreja que não sobe. Portanto, irmãos, nos tempos que nós estamos vivendo, existem esses dois lados, e o Senhor Jesus já se preocupava. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escrevendo nas suas epístolas, ele vai falar que ele tinha medo, se preocupava, aleluia, que assim como Eva foi enganado, iludido pela serpente, pelo diabo, a igreja do Senhor ela fosse iludida também, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós vemos, naquilo, irmãos, que nós meditamos, naquilo que nós olhamos, aleluia, e assistimos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmão, é mais fácil você ver, aleluia, uma mensagem, aleluia, para anestesiar o seu eu, o seu eco, do que nós assistimos, irmão, uma mensagem, aleluia, que vai lhe confrontar, aleluia, porque a mensagem que confronta, aleluia, mais tarde, irmãos, ainda que ela fira, que ela confronta, mais tarde ela vai dar o seu fruto de arrependimento. Mas, irmão, uma mensagem que vai anestesiar o eco do homem, mais fraco vai deixar, mais habilitado vai deixar aquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que você lembra, aleluia, que quando o Senhor Jesus Cristo ele estava pregando, aí a Bíblia vai dizer que uma grande multidão começa a deixar o Senhor, aleluia, porque os ensinamentos, aleluia, estavam sendo dura. Aí a Bíblia vai dizer que o seu discípulo, ele vai até o Senhor Jesus e vai dizer: olha, Senhor, o povo está indo embora, aleluia. E a Bíblia vai dizer, também não quer ir com eles também não. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro vai dizer: Senhor, aleluia, para onde nós iremos, que só Tu tem a palavra de vida eterna. Só Cristo tem a palavra de vida eterna, ainda que seja duro, ainda que seja dolorido a palavra, mas é para santificar a tua alma, é para te preparar para o reino eterno, é para preparar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não há um conserto, aluciante não for confrontado pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo já orientava: olha, tenha cuidado, aleluia, tenha cuidado com as heresias, com a hipocrisia, aleluia, porque eles falam, aleluia, mas eles não praticam, aleluia, estão ensinando heresia. E o Senhor Jesus já se preocupava com seus discípulos, porque ele tinha que deixar uma igreja, aleluia, aqui na terra, que tinha que ser sarada, curada, com saúde. O Senhor Jesus não poderia deixar uma igreja aqui na terra doente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode até no meio da caminhada esta igreja adoecer,
aleluia, como escreve o apóstolo Paulo no capítulo 11 de 1 Coríntios, onde muitos estavam doentes, aleluia, mas não por falta de ensinamento, não por falta de palavra, aleluia, mas pelo seu próprio coração endurecido, aleluia, mas não é pelos ensinamentos, porque o ensinamento ela é, aleluia, ensinado através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Este, aleluia, é o primeiro ponto, aleluia, e o segundo ponto é no capítulo 10, aleluia, que ele vai falar o pecado imperdoável. Ele vai dizer assim: e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Aleluia. Esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu acho que os irmãos se lembram que quando Jesus ele pregava, ele expulsava demônio, ele curava, aleluia. A Bíblia vai dizer que alguns grupos eles diziam para o Senhor Jesus, aleluia, que esse expulsa os demônios pelo Espírito de Deus é puro. Então esses aí estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Ele estava dizendo que o Espírito Santo que estava na vida de Jesus era o próprio Deus é bom. Então para esses aí não tinha mais salvação. Aleluia. Aqui nós entendemos no texto também, aleluia, que só blasfêmia com o Espírito Santo aquele que é revelado pela palavra, aqueles que um dia o aceitaram, aqueles, entre aspas, aquele que tem o conhecimento da verdade, aleluia, que é esclarecido pela palavra, aleluia, porque só vai blasfemar pelo Espírito do Espírito Santo quem conhece a palavra, aleluia, a verdade. Porque o homem na sua ignorância, aleluia, ele não vai blasfemar porque ele não conhece o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que muitos diziam, aleluia, que o Senhor Jesus expulsava, aleluia, os espíritos imundos pelo Espírito de Deus, e eles ali estavam blasfemando contra o Espírito Santo, e para eles ali não tem mais salvação da sua alma. Porém, no versículo 11, ele vai falar de oposição. Este também é um ponto, aleluia, que Jesus ele já advertia, já orientava e falava o que iria acontecer, aleluia. Porém, na jornada depois da morte do Senhor Jesus, aleluia, aconteceu estas coisas, aleluia. A Bíblia vai dizer: e quando vos conduzirem à sinagoga, aos magistrados e potestades, não estejais solícito de como ou o que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque o Espírito Santo na mesma hora vos ensinará o que vos convém falar. Aqui nesse texto vai falar de oposição, que era que Jesus estava dizendo: quando vocês forem levados às prisões, aleluia, ao magistrado, aos poderosos, aos oficiais, então vocês não se preocupem como vocês irão falar, ou o que vocês vão falar, porque na mesma hora lhe será dado a palavra, porque é pelo Espírito Santo, aleluia, ele vai dar na mesma hora, ele vai ensinar a você na mesma hora o que convém falar. Ai, irmão, mas não estou entendendo porque você está falando aí de oposição. Oposição são todos aqueles que se levantam contra o reino de Deus. Então eram os discípulos levantando para fazer a obra de Deus e levantando-se alguém, aleluia. Tão provado que esses magistrados eles pegaram de fato os discípulos, ali levavam para a prisão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que os irmãos lembram que quando Pedro
ele por sua vez pregando a palavra, fazendo milagre e maravilha no nome do Senhor. Ele foi preso, aleluia. O apóstolo Paulo, quando se converte, Paulo e Silimão já citou, também ele é preso, porque ele fazendo a obra do Senhor sempre. Quando alguém está à disposição do reino, então o reino das trevas, irmãos, ele vai se levantar, vai se opor contra o reino de Deus, contra aqueles que se levantam para fazer a obra do Senhor. Sempre foi assim, então sempre será assim até a vinda do Filho do Homem. Aleluia. É por isso que a Bíblia vai dizer, o próprio Senhor Jesus vai dizer: olha, entrai pela porta estreita, aleluia, e apertado, louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil, mas ele aconselha que o homem tem que entrar pela porta estreita, que é Jesus. A porta estreita é entrar no centro da vontade do Senhor. Então, quando o homem ele entra no centro da vontade do Senhor, na porta estreita, porém vai se levantar os lados que é contra, louvado seja o nome do Senhor. A oposição sempre vai se levantar, como aconteceu aqui com os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui correndo, aleluia. Já no versículo 13 ele já vai falar, aleluia, de cobiça. É o capítulo todinho de advertência do Senhor Jesus, orientando aos seus discípulos, ao seu povo. E no versículo 13 ele já vai falar aqui de cobiça, aleluia. Aí ele vai dizer assim, no versículo 13: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Alguém chega para o Senhor Jesus da multidão e pede para que o Senhor Jesus seja como se ele fosse um juiz entre ele e o seu irmão, para repartir a sua herança. A resposta de Jesus, e disse-lhe, versículo 15, disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste na abundância dos bens que possui. Não é que aqui o Senhor Jesus estava condenando os seus bens, as suas riquezas, mas ele está advertindo que nós temos que ter o cuidado, aleluia, porque a vida de alguém não consiste na abundância ou dos bens que possui. Porque muitas das vezes o homem, irmãos, aleluia, ele está tão voltado, aleluia, para a vida material, que ele esquece do principal, que é a vida espiritual. É isso que a palavra quer dizer. Não é que é errado o homem possuir, mas o homem não pode deixar que os seus bens venham tomar, aleluia, o espaço de Cristo, o espaço da obra, aleluia, a vontade de Deus, por causa dos bens que possui. O homem não pode colocar os seus bens acima da obra. O homem não pode colocar aquilo que ele possui, aleluia, acima da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isto que o texto está querendo dizer. Não é errado, aleluia, nós temos que possuir, nós temos que trabalhar, nós temos que possuir mesmo, porém estas coisas, ela não pode, irmão, tomar o espaço daquilo que é de Deus. E a Bíblia mesmo vai falar: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu tenho sempre
tocado nesse assunto. Aleluia. Às vezes nós colocamos a vontade de Deus ou a sua justiça em segundo, em terceiro, em quarto. Aleluia. Mas a Bíblia diz que nós temos que colocar em primeiro lugar, aleluia, o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, ele já orientava que os seus discípulos, aleluia, porque ele não poderia deixar uma igreja doente aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha que deixar uma igreja estruturada, instruída na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. É tão provado, irmãos, que no livro de Atos, aonde começa a igreja, a Bíblia vai dizer, aleluia, que os irmãos estavam tão no fogo, aleluia, ali a graça, o poder, a unção, aleluia, é como se Cristo viesse no outro dia. Irmão, o que é que a Bíblia vai dizer o que estava acontecendo? A Bíblia vai dizer que o que estava acontecendo, os irmãos, não era mais nem apegado aos bens, às suas riquezas. A Bíblia vai dizer que aqueles que tinham mais, ele pegava, vendia os seus bens, aleluia, levava o dinheiro e jogava aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos viessem suprir a necessidade daqueles que não tinham. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta, irmãos, era a vontade do Senhor, que o seu povo não venha se apegar a este mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Nós podemos, irmãos, se apegar a este mundo, irmãos, porque este mundo é passageiro. Mas o ponto 20, versículo 22, ele vai falar da preocupação. Isto, irmãos, tem preocupado muito a minha pessoa, como dirigente ou pastor de igreja, como os irmãos querem entender. Mas isso me preocupa porque, aleluia, as pessoas nos tempos de hoje têm se preocupado tanto. E aí a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus adverte os seus discípulos: olha, não se preocupeis com o dia de amanhã, nem com o que comer, nem com o que vestir. Aí ele vai dar o exemplo dos pássaros que estão lá fora, que não guardam celeiro, mas aí Deus cuida de todos eles. Ele vai dar exemplo das plantas, das árvores e das plantas, que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu nem como uma delas, mas ela existe hoje, amanhã corta e jogada no fogo. E não tem Deus cuidado de vós? O Senhor, ele adverte também aos seus discípulos. Porém, nos tempos que nós vivemos, nos tempos de hoje, irmãos, aleluia, nós estamos tão preocupados, aleluia, com as coisas de fora, aleluia, nós estamos tão preocupados, tão ansiosos, aleluia, que nós esquecemos, irmãos, do principal, aleluia, que ainda é a obra do Senhor. Aleluia, o Senhor confiou uma obra em nossas mãos para nós fazermos, para nós realizarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as coisas deste mundo têm nos sufocado de tal maneira, aleluia, que nós não temos tempo, aleluia, para fazer a sua obra, a sua vontade. Aleluia, isto é errado, aleluia, se nós estamos colocando essas prioridades em primeiro lugar, aleluia, então é errado sim. Louvado seja o nome do Senhor, porque prioridade em primeiro, irmão, é o reino de Deus, aleluia, é procurar a vontade de Deus, irmão, se pedir a Deus: Senhor, aonde é que eu estou errando, Senhor? Senhor, é só a administração da minha vida, Senhor, só a administração do tempo que eu estou errando, Senhor, então me ajuda, Senhor, então me dá graça, me dá sabedoria para que eu possa administrar o tempo da minha vida, para que eu possa priorizar o reino do Senhor. Aleluia. O que falta muitas das vezes também é falta de fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O escritor de Hebreus vai dizer que o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. É fácil falar, mas na prática, meus, aleluia, viver na dependência do Senhor, falta fé. Aleluia. E muitos crentes nos tempos de hoje, aleluia, mas o escritor aos Hebreus, ele diz que o justo viverá da fé. Aleluia. E se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Louvado seja o nome do Senhor.
O versículo vai dizer: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivo pela vossa vida sobre o que comeres, nem sobre o que vestir. E nós estamos muitas das vezes assim, apreensivos, irmãos, aleluia, com as contas, com o trabalho, aleluia. Mas nós temos que ter este cuidado, porque é o próprio Senhor Jesus falando conosco através da sua palavra. É o próprio Deus falando conosco através da sua palavra. Não é o irmão Osmar que está dando indireta. Estas palavras é do irmão Osmar. Então eu vou rasgar a Bíblia, porque aqui a Bíblia está falando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter o cuidado, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pular um ponto, vou para o ponto, o versículo 35, ele vai falar aqui do servo cauteloso, e nós temos que ser esse servo cauteloso. Aí o Senhor Jesus vai dizer assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Será que nós temos cingido os nossos lombos, irmãos? Será que a nossa candeia, ela está acesa? Aleluia. Mas o próprio Senhor Jesus, orientando os seus discípulos, trazendo para nós como igreja hoje, para nós também, mas que nós temos que ter cingidos os nossos lombos e acesas as nossas candeias. Aleluia. Mas por que, irmãos? Irmãos, nós estamos passando os últimos tempos, os últimos dias aqui nesta terra. Aleluia. Se nós não tivermos firmado na rocha, aleluia, se não tivermos cingido os nossos lombos com a verdade, com a palavra, na oração, então nós não vamos ter força quando vier as lutas, as dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vamos ter força, aleluia. Ou será que vai ser preciso, aleluia, o Senhor enviar a perseguição, aleluia, assim como Ele enviou permitiu ali no tempo da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha tudo que eu e você não tinha. Ela tinha o poder, ela tinha a unção, ela tinha a graça, aleluia. Quando alguém levantava as mãos, alguém era curado. Quando alguém abria a boca, multidões aceitavam Jesus, como no caso de Pedro e João e outros apóstolos, aleluia. Mas foi uma igreja que ficou presa a uma cidade, a Jerusalém. Foi uma igreja que não queria sair de dentro de Jerusalém. Mas a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo disse assim: ide a todo mundo, pregai o meu evangelho a todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém que não crê será condenado. O Senhor Jesus, Ele deu uma ordenância, aleluia, para mim e para você, também para a igreja primitiva. Porém, a igreja primitiva, ela ficou presa em Jerusalém. Aí que foi que o Senhor fez? Agora o Senhor Jesus levantou Saulo, aleluia, de Tarso. O Senhor Jesus levantou outras autoridades, os oficiais, aleluia, ali dos templos, das sinagogas, agora para perseguir, aleluia, a igreja primitiva, porque ela estava presa, aleluia, ela não tinha entendido a sua chamada, aleluia, aleluia, ela foi chamada para fazer discípulo, mas ela queria ficar só dentro de Jerusalém. Aí o Senhor levantou aquela perseguição, aleluia, para aquele povo despertasse. Será que é preciso o Senhor Jesus levantar uma grande perseguição? Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você, aleluia, você nem vai, eu nem vou. Sabe por quê? Porque se sem a perseguição eu não vou, aleluia, quanto mais com a perseguição, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então que nós venhamos entender que nós devemos estar cingidos os nossos lombos acesos, as nossas candeias, aleluia. O Senhor tem advertido os seus discípulos, mas também é para nossas vidas, aleluia. O segundo ponto é no versículo
39, ele vai falar que uma advertência para o seu discípulo, porém, para nós como igreja também, ele vai falar aqui do dono da casa, é outra advertência. O que é que ele vai dizer aí, irmão Osmar? No versículo 39, ele vai dizer assim, olha, sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria certamente e não deixaria entrar e roubar a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele faz uma comparação. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria roubar ou entrar a sua casa, ele ficaria de vigília. Certamente ele não deixaria, aleluia, que o ladrão entrasse em sua casa e roubasse. Aí aqui tem duas colocações, porque quando fala em família, aleluia, tá se falando de casa, do pai, da mãe. Quando fala de casa, aleluia, ele está falando de casa, melhor dizendo, está falando da família. Porém, quando fala de casa, está falando da pessoa individual, a vida espiritual da pessoa. Eu não sei, você também não sabe o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Aí deixa eu te perguntar, como é que está a sua casa? Aleluia. Eu não estou perguntando neste momento da tua família, do teu esposo, dos teus filhos, a tua casa material, a tua vida, como é que está a tua vida? E se o ladrão viesse hoje, aleluia, eu não estou falando do ladrão do homem, não, se Cristo viesse hoje, melhor dizendo, aleluia, como é que estaria a tua casa espiritual? Aleluia, porque nós não sabemos, é como vai dizer o texto, portanto, estáis vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. Aleluia. Talvez você até confie ou acredite que o Senhor ainda tarda em vir, em cumprir a sua promessa. Mas eu te digo nesta noite, o Senhor Jesus, Ele já está às portas. O Senhor Jesus já está voltando. Então é tempo de despertar do sono da negligência. Então é tempo de despertar. Então é tempo de examinar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode até vir buscar a sua igreja, mas Ele pode preparar a qualquer um de nós e a levar. E aí, como é que está a nossa vida, a nossa casa? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o último ponto, aleluia, nesta noite, ele vai falar aqui do servo infiel. Aí eu vou ler só o versículo que nós lemos nesta noite, o 47, que ele vai dizer assim. E esse versículo não é eu que estou falando, não, é Deus. É Deus através da sua palavra. Pode ler o que é que ele está falando. O próprio Deus está falando com você, comigo nesta noite. Ele vai dizer assim, ó: e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aleluia. Agora nós vamos pegar esses açoites aqui de duas formas, irmãos. Pode ser na negligência do homem, e ele vai passar pelas consequências, pela sua negligência, de açoite nesta vida, porque ele soube a vontade do Senhor. Irmão, quando é como soube a vontade? Quando é que o crente soube a vontade do seu Senhor? Num dia que ele se converte, num dia que ele é esclarecido pela palavra, num dia que ele é esclarecido pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o homem, ele é, aleluia, ele é sabedor
da sua palavra, aleluia. Agora o Senhor, Ele não tem mais esse aí, aleluia, como inocente, aleluia, porque Ele agora conhece a vontade, Ele conhece, aleluia, que o seu Senhor, Ele é poderoso para salvar, para restaurar, para regenerar o homem. Porém, aleluia, não fica só nisso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia vai dizer assim: vinde todos como estáis, porém quando o homem vem, agora tem uma mudança, agora tem uma transformação, agora pela palavra do Senhor tem as suas regras para que o homem venha a seguir, andar por ela, louvado seja o nome do Senhor. Então o texto, o próprio Senhor Jesus advertindo os seus discípulos: e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então, irmãos, para nossas vidas, é tempo de nos aprontarmos, é tempo de nos prepararmos, porque nós já sabemos a vontade do Senhor, pela sua palavra. Naquele dia, Senhor, não vai ter nenhum dos seus servos, a sua igreja, como inocente, nenhum. Não pense você naquele grande dia, você vai chegar diante do Senhor, você vai dizer: não, Senhor, eu não sabia, porque Deus não vai ter nenhum como inocente, aleluia. Deus não vai ter ninguém por inocente naquele grande dia, aleluia, porque quem é mais sabedor da sua palavra, aleluia, não é nem um teórico lá de fora, mas é os próprios crentes. Mas por que, irmão Osmar? Não é o professor lá de fora, não, dos colégios particulares, não, mas é a própria igreja, seus crentes. Mas por que, irmão Osmar? Porque nós somos revelados pela palavra e pelo Espírito Santo, o qual o mundo não tem, mas nós temos o Espírito Santo, aleluia. O problema é que muitas das vezes nós não queremos ouvir a voz do Espírito Santo, nem muito menos a voz da palavra do Senhor. Então isso já é negligência. Portanto, irmãos, que nós venhamos, irmãos, ter o cuidado. A palavra do Senhor, ela está nos orientando como chegar aos céus, nos advertindo, aleluia, a uma vida, aleluia, de abundância, de uma vida espiritual próspera, mas uma vida de renúncia, aleluia. Não é fácil servir ou seguir a Cristo, porque há uma renúncia, e quando fala de renúncia, nem todo mundo está pronto para renunciar, aleluia. Mas os céus, ele é tomado a força, a esforço. Então nós temos que se esforçar para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra que Deus tem colocado em meu coração, para que eu pudesse trazer nesta noite. E esta palavra, ela confronta, é uma palavra que confronta tanto você, tanto a mim, aleluia. Mas nós só mudamos se nós formos confrontados pela palavra. Tem gente que não quer ser confrontado, aleluia. Para ela, aleluia, é errado ser confrontado, mas a Bíblia toda, ela confronta o homem do seu pecado. A Bíblia diz que o pecado ainda é pecado, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia toda, ela confronta para o homem, louvado seja o nome do Senhor, para que o homem venha se consertar e entrar no reino dos céus. Então esta palavra, irmãos, que nós possamos a cada dia, aleluia, estar de pé, pronto a servir no reino, com as nossas tochas acesas, com as nossas lâmpadas acesas, os nossos lombos cingidos com a verdade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e tendo cuidado de fazer conforme a palavra do Senhor nos orienta e nos manda. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta noite, derramando a sua bênção, as suas bênçãos sobre as suas vidas, que nós possamos dar continuidade a este trabalho. Eu convido os irmãos novamente para o sábado 3h30, nós temos evangelismo aqui na comunidade. Eu convido jovens, crianças,
a senhora, obreiro, vamos fazer a obra do Senhor, porque o Senhor mandou foi nós. Aleluia, irmão, se eu não for, se o irmão não for, a obra não para, porque a obra não é nossa. O Senhor vai enviar alguém, vai ser feita a obra do Senhor, mas nós, da nossa parte, nós temos que fazer. Ai, irmãos, mas está muito, já todos os finais de semana os irmãos estão ali, mas vamos também, irmãos, fazer a obra do Senhor Jesus. Não pense os irmãos que o Senhor não vai cobrar de cada um de vocês, que vai cobrar de mim, de cada um dos irmãos. Vamos fazer a obra do Senhor enquanto há tempo. Irmãos, e aquilo que eu venho fazer na igreja não é a obra, não. Você vem edificar alguém, quando você vem para dar aula na segunda-feira, você vem ensinar, orientar, edificar os irmãos. Irmão, quando nós estamos aqui naquela festa, nós estamos aqui adorando, glorificando, exaltando, né? Nos alegrando, nos enchendo, aleluia. Fazer a obra quando irmão, quando nós saímos daqui cheio, porque nós enchemos daqui e nós vamos lá para fora, aleluia. Aí nós fazer a obra lá, porque aqui nós estamos nos enchendo da sua presença. Aqui nós estamos aprendendo, irmão. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprendendo. Porém, fazer a obra lá fora, irmãos, as almas estão sofrendo. Se você entrar, eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas se os irmãos entrar dentro desta comunidade, você vai ver um peso. Ainda digo mais, vamos fazer medo, não. Se você não estiver preparado, você vai voltar doente, oprimido, setado, porque o que a gente vê aqui dentro é forte. Situação do diabo oprimindo. Por isso que há uma necessidade de nós nos levantarmos, irmãos, e resgatar essas vidas das mãos de Satanás. Irmãos, mas nós temos poder para isso, através da palavra e do Espírito Santo, de uma vida de oração. Nós podemos sim, porque maior é aquele que está em nós do que o que está lá no mundo. Aleluia. Nós temos visto as pessoas se dando por vencido. As pessoas botam no coração que aquelas pessoas não tem mais jeito. Tem jeito sim, irmãos, aleluia. É isso que o diabo quer, que nós pensamos que aquelas vidas não tem mais jeito, que ela já foi pregada demais, que ela não precisa ser pregada. Precisa ser pregado a palavra, porque quem liberta não é o homem, é o Senhor Jesus, através da sua palavra e do seu Espírito Santo. O nosso papel é ir fazer a obra do Senhor. Jesus está contando comigo e com você. Você sabia disso? Eu convido os irmãos a ficar de pé, irmãos, nesta noite. Senão eu vou